Balada de Amor ao Vento foi um livro escrito pela autora moçambicana Paulina Chiziane, publicado no ano de 1990. O livro foi escolhido pela banca da FUVEST como uma das leituras obrigatórias para a realização do seu vestibular em 2025. Meu nome é Otávio e hoje eu e minha equipe vamos apresentar para vocês análises sobre o livro, seguidas de um resumo, a fim de trazer uma compreensão mais ampla sobre os temas que o livro aborda e talvez introduzir um repertório sociocultural para você incluir na sua redação do Enem, nas respostas de segunda fase, da própria FUVEST, ou se for só por curiosidade mesmo, o livro também é muito interessante e vai satisfazer o seu prazer momentâneo aí. Em primeiro momento, apesar do livro ter sido escrito e publicado em 1990, esse é um marco na literatura moçambicana porque foi a primeira mulher que escreveu e publicou um romance no país. Vale lembrar que Moçambique também foi um país colonizado pelos portugueses, assim como o Brasil, e demorou muitos anos, inclusive muito mais anos que o próprio Brasil, para conquistar sua independência dos colonizadores. E isso, infelizmente, impactou na sua arte, na sua cultura como um todo. De qualquer modo, falando sobre o livro, a autora se demonstra ser uma excelente escritora, principalmente pelas críticas que ela faz à sociedade em que ela vive e também a maneira como ela faz isso. Ela introduz a personagem Sarnau como uma mulher moçambicana, vivendo num contexto de uma sociedade patriarcal, diversos conflitos entre crenças, já que, de novo, Moçambique foi um país colonizado e teve muita influência, inclusive das suas crenças, importadas dos europeus. Então o conflito de crenças ele é muito presente nesse livro. Mas a maneira como Chiziane aborda isso é impecável, pois ela faz críticas a esse sistema patriarcal, evidencia algumas características da poligamia dos amores, isso tudo de maneira implícita, já que Sarnau, a personagem principal, também é a narradora do livro e a história em muitos momentos é contada na primeira pessoa. Então você pensa no talento da autora para expor as suas visões críticas sobre a sociedade, introduzidas na cabeça de um personagem que vive naquela realidade. Então a Sarnau, ela não vai sair criticando, nossa, estou num sistema patriarcal. Entretanto, só de relatar as suas vivências, o seu dia a dia, a gente já consegue ter aquele tom de absurdo que aquela sociedade vive e que aquela própria mulher vive. E de primeiro momento, Sarnau relata seu casamento com Enguila, o príncipe herdeiro do trono, mais forte, o mais desejado, vaidoso e também mulherengo, mas isso a gente vai aprofundar um pouco mais pra frente. Nesse primeiro momento, ela relata o casamento, a mistura de crenças, os rituais e toda aquela euforia que um casamento pode proporcionar. Contudo, já no casamento, ela recebe alguns avisos sobre o próprio Enguila e sobre a vida como esposa de alguém. A verdade é que mesmo tendo uma paixão enorme pelo Muando, seu ex-namorado, ela ainda assim gosta de Enguila. Então aquele primeiro momento é o da paixão mesmo, ela realmente está feliz com o casamento, está feliz com o status que ela vai ter a partir daquele momento por ser a esposa principal. E assim no começo é feito mesmo. Ela realmente é tratada como rainha, tem as regalias. Ela se vê num conforto material invejado por todas as mulheres ali da sua região. E ela passa a desfrutar desse certo prestígio, sabe? No entanto, ela começa a ver a sua falta de liberdade e todo aquele mundo invejável material contrasta com o vazio emocional e com a opressão que ela sente dentro dela. A casa nova, os luxos não compensam a falta de afeto e liberdade. Então ela começa a perceber onde que ela se colocou e quais limites foram impostos a ela. Indo pro capítulo 7, a narrativa muda de perspectiva e vai pro ponto de vista do Muando, que ele mesmo, ex-namorado de Sarnau, que a abandonou para se casar com outra mulher. E ali naquele novo mundo que ele vive, se mudou para muito longe, ele sente a ausência de Sarnau mesmo casado com essa outra mulher. E vale ressaltar que a mulher que o Muando tá agora, ela só se casou com ele porque é a segunda opção. A opção principal dela já não estava à disposição, então ela acabou casando com ele mesmo, que era um pé rapado. E a tristeza consome o tadinho do Muando. Ele sente remorso pelas coisas que ele fez e mergulha na solidão. Por outro lado, a Sarnau descreve a sua angústia crescente. Ela descreve aquele frio simbólico, a solidão e o desprezo do seu marido. Mas tudo ocorre porque o encanto vai passando, o Enguila, como é um cara mulherengo, ele começa a se relacionar com outras mulheres. E a Sarnau, apesar de estar nesse contexto de poligamia, da sociedade dela normalizar a poligamia, ela ainda assim sente um ciúme tremendo de seu marido, porque ela realmente gostava dele. Inclusive, ela até relata uma violência doméstica que ela sofreu quando ela descobre que ele estava dormindo com outra mulher, e ele diz que, pô, mano, você sabia, tal, agora pra você chorar eu vou te bater, o cara bate nela. Então esse capítulo dá ênfase nessa tristeza de Sarnau, nessa distância que ela tem do seu marido, porque aquele encanto que foi relatado no primeiro momento no casamento passou. E bom, com a tristeza de um e com a tristeza de outro, o Muando decide procurar Sarnau, mesmo casada, porque ela é o seu verdadeiro amor. Olha como ele é bonzinho, né? E a Sarnau, ela aceita esse encontro porque ela lembra daqueles momentos, né? A Sarnau,
E aí eles acabam tendo uma relação amorosa, se é que vocês me entendem, extraconjugal, lembrando que a poligamia só valia para o homem, não para a mulher. Então naquela sociedade era um bicho bem complicado. E assim terminam os nossos capítulos. Agora vamos para as nossas análisinhas. A sociedade patriarcal não é apenas uma herança histórica. Ela é uma estrutura viva que continua moldando comportamentos, silenciando vozes e ditando o valor das pessoas com base no gênero. Em muitos contextos africanos e latino-americanos, esse sistema ainda é comum, que coloca o homem no centro de tudo, enquanto a mulher é empurrada com o seu papel de dever, submissão e sacrifício. Em países como Moçambique, a prática da poligamia é algo normal e que reflete essa lógica com nitidez. Homens têm o direito culturalmente de ter várias esposas em seus casamentos, enquanto as mulheres são educadas para servir, suportar e não questionar. Esse sistema não apenas limita o papel da mulher, mas como também a sua liberdade, e define a mulher como um instrumento a serviço do homem, do prazer, da casa e da honra familiar. É exatamente essa realidade que a Paulina Chiziane retrata no livro. E é nesse contexto que surge uma das falas mais marcantes e perturbadoras do livro. Sarnau, o homem é o Deus na terra, teu marido, teu soberano, teu senhor, e tu serás a serva obediente, escrava dócil, sua mãe, sua rainha. Esse trecho, ele concentra toda a essência do patriarcado. O homem elevado a uma condição divina e incontestável, enquanto a mulher é fragmentada a uma relação de maternidade e servidão, da escravidão à realeza, desde que ela nunca se rebele. A fala ela não sugere nenhum afeto nem reciprocidade. Ela afirma a dominação. É uma ordem disfarçada de tradição, um grito autoritário que se disfarça sob a capa da cultura. E essa fala, embora escrita em um romance moçambicano dos anos 90, poderia ser facilmente ouvida em muitos discursos nas entrelinhas hoje em dia. No Brasil, por exemplo, milhares de mulheres continuam sendo vítimas da mesma lógica. Vivem relações que são acostumadas a lidar com traições, abandonos e abusos porque elas foram ensinadas a ser rainhas submissas de um trono que nunca foi delas. Ela transforma a literatura em uma arma política, voz coletiva, em tom de resistência, e nos lembra que frases como essas são marcadas na nossa realidade. E se elas ainda forem aceitas, o patriarcal ele ainda vai viver, mesmo que disfarçado de romantismo, tradição ou religião. Nostalgia, solidão, tristeza. A vida que pra mim não tem sentido. A angústia tomou conta do meu mundo. Sinto fome. Remédio napo de carne de panela de barro. Mas não como. Sinto frio. Aproximo-se da fogueira. Mas não me aqueço. Mais do que 3 instantes. Sinto meu sol. Volto a sentir frio. Retorno para a fogueira. A repetição do ciclo entre o calor e o frio, a fome e a incapacidade de comer, simboliza um corpo presente apenas fisicamente, já que emocional não está lá. A fogueira que deveria confortar não está funcionando. O alimento que deveria proporcionar prazer e sustentabilidade permanece intocado. Bom, ela vive um vazio tão profundo que os sentidos não funcionam mais. Ela começa a sentir falta deles, a garganta seca, o coração gelado, trazendo para atualidades. Mulheres que passaram por algazarras emocionais silenciosas apenas acham que a vida é uma mulheta. Na verdade, elas acham que elas são mulhetas da vida. Se sentem ignoradas das suas necessidades, porque podem ter vivenciado violências domésticas, podem ter vivenciado insegurança alimentar, podem ter vivenciado, na verdade, doenças mentais mal cuidadas. Fome e frio não são apenas físicos, eles também são emocionais. E quando a gente não cuida muito bem, na verdade, do emocional, acaba prejudicando o nosso físico, o que traz uma insatisfação gigantesca, tanto para a personagem quanto as mulheres que vivenciam isso. Já sentiu como se tivesse dado tudo de si e mesmo assim não foi o bastante? Às vezes não é só sobre o cansaço, é sobre o vazio que fica quando você entrega tudo que tem: tempo, afeto, sonhos, e em troca você recebe silêncio, indiferença ou até mesmo o descarte. Foi o que viveu Sarnau. No capítulo 7, ela se vê diante de um colapso interno, onde o amor que semeou virou dor. Todos os sonhos de amor, num só instante, foram destruídos pela força da tempestade. Mergulhadas em ondas de sal, celebrei o batismo de fel. Acuda-me, meu Deus. Semeei amor em terras safras, e no lugar de milho produzi espinhos. Esse trecho não fala só de um coração partido, fala da perda de identidade,
da sensação de inutilidade, de quando o amor se torna um peso, e não mais um sentido. Hoje chamamos isso por outros nomes: abandono emocional, depressão, ideação suicida, mas a dor, essa, continua a mesma. Esse vazio que Sarnal sente, esse batismo de fel, tem nome: abandono emocional. Não é só a ausência física de alguém, é quando você está ali, mas não é visto. É quando grita em silêncio e ninguém escuta. Na sociedade de hoje, isso é mais comum do que parece. Vivemos cercados de conexões instantâneas, mas cada vez mais distantes emocionalmente. Pessoas sendo trocadas por produtos, relações que se desfazem com um clique, pais e mães presentes no corpo, mas ausentes no afeto, e parceiros que param de ver o outro como uma pessoa e passam a tratá-la como uma função. E o pior, quem sofre esse tipo de abandono nem sabe nomear o que sente. Só sabe que dói, que esvazia, que machuca. Ao contar a dor de Sarnal, a autora não apenas escreve uma história, ela ergue um espelho, denuncia uma realidade que ainda hoje silencia milhares de pessoas. A de que, principalmente para as mulheres, amor e abandono andam lado a lado. A metáfora da colheita de espinhos mostra o quanto é cruel entregar-se inteira em uma sociedade que nos vê como descartáveis. E é nesse ponto que o livro deixa de ser só literatura e se torna um grito. Contra o patriarcado? Sim. Mas também contra uma cultura que desumaniza, que esvazia, que cobra entrega total e depois nos dá as costas. A autora denuncia não só a estrutura que oprime, mas o efeito profundo que essa opressão tem na alma de quem vive à margem. A perda do sentido, do valor, da vontade de continuar. Porque quando uma dor é nomeada, ela deixa de ser invisível. E a pessoa pode finalmente entender: não sou eu que estou errado, é o mundo que precisa mudar.